eu conheci o Tunga fazendo um curso com ele lá no Parque Lage, 88, 89, talvez, e 1988, 89, não me lembro direito. E aí a gente ficou próximo, eu achei, bom, ele é brilhante, né? Eu me divertia muito nos encontros com ele. E logo, eu não sei quando exatamente, e nem como foi isso, eu fui no ateliê dele, a gente passou uma tarde juntos, até o Ernesto Neto, que nem era conhecido ainda, estava lá. Aí o Tunga me contou a história do ladrão que entrou na casa dele. E, e aí, o que ele fez? Que ele, enfim, ficou conversando com o ladrão que tinha entrado lá e meio que ficou amigo do ladrão. E aí era um lugar que eu ia às vezes. Quando eu fui morar, eu encontrava com ele às vezes nas vernissagens, ele sempre muito cordial, muito simples, muito carinhoso. E depois, eu morando na França, entre 2000 e 2012, eu estive com ele lá porque ele fez uma exposição muito grande no Museu Jeu de Paume. E aí ele me convidou para a vernissagem, me convidou para ver a montagem e foi muito legal. Depois, quando eu vim ao Brasil, às vezes eu ia no ateliê dele para conversar, para trocar ideias sobre a minha experiência de estar morando fora e como eu sentia isso. Ele também tinha uma experiência com essa coisa de morar fora, comentou comigo que ele já tinha tentado ter um ateliê fora, mas que não achou que valia a pena, que ele gostava mesmo era de ter o ateliê dele aqui. E aí, aí, quando foi em 2012, eu já estava no final da minha tese de doutorado e eu pedi para ele, Tunga, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer uma entrevista contigo assim e colocar na tese, eu não tenho certeza, mas você topa fazer de qualquer jeito? Ele falou, topo sim, pode vir. E foi sobre o tema da minha tese, que era a questão da repetição. O entendimento, os entendimentos dele no trabalho dele, que não é um trabalho serial, né? É um trabalho muito mais simbólico, mais demiúrgico, mais, né? Mas, enfim, então foi essa conversa aí que vocês vão ouvir agora, né? Tem dois trabalhos que eu separei para poder simplificar a nossa conversa. Um, exógenos axis, que são aquelas coisas de cobre, depois aquela madeira, e o True Rouge, que foi a instalação grande que você fez no Jeu de Paume. Esses dois trabalhos estavam no Jeu de Paume, na sua exposição que você fez em 2001. Bom, acho que cada caso a gente tem que analisar a relação dos materiais com aquilo que se faz presente numa obra, é tão constitutivo como todas as outras determinações que implicam uma obra. Em obras diferentes, a escolha de um material A ou B se dá em momentos diversos, assim como a própria constituição da obra. Muitas vezes é um texto que surge, dele surge uma escultura, ou é um assobio de uma frase musical que vai gerar um texto, que vai gerar uma escultura, ou uma escultura que vai gerar um texto, ou um material que vai suscitar um aparecer de um modo A ou B. Então, no caso dos eixos exógenos, a estrutura mesmo do trabalho foi concebida com algo que vai aparecer muito depois, mas que está ali presente numa série chamada Quase Auroras, que é uma série de aquarelas, onde aparecem muito claros figuras de personagens e de árvores, mais especificamente de palmeiras, a maior parte das vezes, e outras, se não outras árvores, troncos de árvores. Havia ali, portanto, uma escolha de um material que seria como uma metonímia daquilo que aparece nas aquarelas, a madeira, a representação de uma árvore. Interessava
ali o cerne da árvore como um eixo. Essa árvore, evidentemente, é tão um personagem como o substrato mítico que a árvore porta, de ser a ligação da terra com o céu e de ser um eixo, de ser um ponto de partida, como assim como em inúmeras míticas você vai encontrar a árvore celestial, a árvore que estrutura o aparecer do mundo. Essas árvores aí são, como personagens, se desdobram então a primeira versão dessa peça em 7 personagens, que seriam 7 eixos, 7 árvores, 7 perfis de mulheres. Evidentemente, a árvore, no caso, o eixo ou personagem que ali está, ele se reporta com o mundo, ele faz nascer o mundo, porque ele não é o mundo. Ele é tudo aquilo que não é o mundo. A árvore do eixo, desses eixos exógenos, surge como uma demonstração ao absurdo de uma peça anterior, que eram os toros. Os toros são figuras tiradas da topologia, que tem uma característica que é ser contínuo e ter um gênio, ou seja, eles são formas fechadas, contínuas em si, né, discretas, e tem uma perfuração, digamos assim, para simplificar. Essa não seria uma definição topológica, mas para simplificar, é como um anel. A presença dos toros estava ali pretendendo demonstrar a descontinuidade do mundo. Se uma forma é fechada e contínua em si mesma, ela é descontínua em relação ao resto. Ou seja, ela está imersa em alguma coisa. Daí a gente vai se estender para toda a teoria do trabalho, por um lado, que é essa questão da continuidade, da descontinuidade, da discreção e de como duas coisas fechadas em si mesmo, como dois corpos que se encerram a si mesmo, podem estar um em relação ao outro. Como é que isso vai se dar? Por imersão. E eu acho que a obra toda vai, pouco a pouco, respondendo a essa como sendo uma das questões centrais. No caso, para a gente fazer o atalho e para onde eu estava estruturando, esses eixos surgem como uma demonstração absurda do princípio do toro, na medida que o toro, sendo fechado sobre si mesmo, sendo contínuo, prova a descontinuidade do mundo, ou seja, ele é ali, o espaço dele é onde ele é. O espaço dele é a matéria dele, é a materialidade dele, é a interioridade até a sua superfície, até os seus bordos contínuos. No caso dos eixos exógenos, o que se figura, o que se prefigura, o que se representa e para onde eles remetem é tudo aonde ele não é. São os perfis das mulheres em negativo, em ausências. Quer dizer, é como se você olhasse para o mundo inteiro e esse olhar esbarrasse naquele eixo. Então aquele personagem fantasma nos leva também a essa outra peça. A esse não ser. A esse não ser que é a imersão integral do mundo das siamesas capilares. Ou seja, você olhando esse perfil de qualquer ponto de vista, você vai ver sempre dois corpos ausentes, face a face um do outro. Esses corpos são o mundo inteiro. Esses corpos que são similares, idênticos um ao outro e que estão face a face dentro do meu trabalho são as siamesas capilares. Então isso seria um modo de conectar o toro, a continuidade do toro, o fechamento do toro sobre si mesmo, as siamesas, elas como sendo um toro cada um, e ao mesmo tempo elas como sendo um mundo aí nesses eixos exógenos, como sendo tudo menos aquele poste, menos aquele personagem, menos aquele tronco. O dispositivo interno da concepção desse trabalho me ocorreu fazer uma escolha de madeiras que remetessem a um outro elemento metonímico desses personagens femininos e que seria o modo delas aparecerem. O modo da gente aparecer é a pele. A gente aparece no mundo por uma superfície contínua que é a nossa pele. E a nossa pele tem tons de cor diferentes e identidades diferentes.
Me ocorreu que as árvores tinham caracteres diferentes de madeira, me ocorreu que eu poderia escolher 7 troncos de árvores diferentes, 7 cernes diferentes, e que cada um desses remeteria alusivamente a cores de peles diversas. Então, na realidade, é uma repetição de coisas únicas. É uma repetição de coisas únicas. A repetição, voltando, vamos chegar no seu tema, né? Porque senão a gente vai. A primeira repetição que a gente está colocando, no caso, é das siamesas, né? Que é onde você não sabe o que é o objeto representado e a representação, se você considerar assim, né? Assim, 2 gêmeos, você nunca sabe qual é um, qual é o outro, porque você pode se ocorrer que um seja a representação do outro, uma vez que eles são idênticos. A repetição envolve, portanto, a identidade e a diferença. Então, vamos fazer um passeio para o True Rouge. No True Rouge, se configura um corpo explodido, um corpo expandido ou em contração, como você quiser percebê-lo, aonde células compõem esse corpo. Esse corpo é composto por essas células em densidade maior ou menor. A rigor, ele só se compõe enquanto um corpo quando a densidade é maior. E quando a densidade é menor, ele é penetrado pelo seu próprio corpo. Quer dizer, o primeiro ponto do True Rouge, em termos da fenomenologia, da sua percepção ao entrar naquela sala, nessa percepção, nesse fenomenal da peça, você poderia delinear o contorno da ideia de escultura e da ideia de instalação. Ou seja, é uma peça que você, ao ver, você ao penetrar na peça, ao entrar na sala para ver a peça, você se vê dentro de uma instalação. Por quê? Porque a peça está em torno de você. À medida em que você percebe a peça, você percebe que há um momento onde você não penetra. Esse momento é uma escultura. A escultura se dilui em instalação e vice-versa. Isso se dá através dessa repetição do mesmo elemento e desse adensamento dessa repetição. Cada um desses elementos que compõem esse corpo que se dilui foi construído com uma identidade de materiais, uma identidade de fenômenos que acontecem ali. São como se fossem células completas e complexas, e em cada uma dessas células os mesmos elementos se combinam e recombinam de modo diverso. Não há 2 células similares, não há essa hipótese. Assim como o olhar representado por um fragmento de ímã, quando há um conglomerado de ímãs formando uma massa, o olhar está ali, cada um daqueles olhares, cada um daqueles ataques que estão numa pedrinha de ímã se configura em relação ao todo de um modo diverso e voluntarioso, digamos assim. Quer dizer, mesmo que eu queira colocar o ímã esse ao lado daquele outro, ele não vai ficar, ele vai ficar onde o campo magnético determinar. Assim, essas cestinhas que compõem o True Rouge, onde dentro há meia dúzia de elementos de vidro, mais esponjas, feltros, bolas e contas, e uma escovas de limpar a garrafa, eles foram desenhados todos para se espousarem, os corpos. Formalmente eles todos se casam, mas esse casamento, segundo a quantidade de líquido, segundo as tensões, segundo a posição na rede, faz com que cada posição seja diferente da outra, e mesmo a quantidade de líquido ou a relação de um objeto com o outro nesse interior dessa rede sejam diferentes. Então você tem mais uma vez uma repetição da mesma estrutura e uma configuração diversa dessa estrutura. Essa ideia dessa repetição de uma estrutura reconfigurada de modos diversos aparece muito frequentemente no autor ao longo de toda a minha obra, e eu acho que isso vem de uma análise, de uma percepção, para situar historicamente, que talvez seja mais fácil a gente compreender aonde ela se encaixa. Quando você pensa o momento onde o cubismo se cristaliza, né, com o Picasso, Braque e Gris, e onde o Picasso prodigiosamente enfia um pedaço de papel preso com um alfinete numa colagem, substituindo aquilo que seria normalmente uma pincelada, um campo de cor, um ataque visual. Esse gesto de criar essa independência e essa precariedade da conjunção para criar o contínuo que é a colagem, nos fornece esse dado de que aquele pequeno papel colado faz parte
de uma estrutura e ao mesmo tempo ele tem uma independência em relação àquela estrutura. Ou seja, ele tem uma existência anterior e ele tem um deslocamento da sua existência em direção àquele lugar e ali ele adquire o seu sentido pleno. O Picasso repete isso de uma maneira magistral quando ele faz o touro da bicicleta. E é a primeira vez que se usa a solda, que depois o González vai usar e abusar dela como elemento estruturante, né? Mas é a primeira vez que dois elementos são soldados, se reconfigurando um novo corpo e uma nova ideia, uma nova possibilidade de aparecer, de existir, que é um touro oriundo de um cilim e um guidão de bicicleta com uma solda. A rigor, o poema está mais na solda do que em outro lugar. Está mais na solda do que no cilim e no guidão. Então essa ideia de que essa solda fixa aquele momento e essa conjunção, me interessou pensar que nessa conjunção estaria aquilo que eu venho a chamar da cola poética. É na cola poética que se estrutura o pensar do artista. O que seria essa cola poética? Seria essa capacidade de conjugar coisas diversas e encontrar um sentido novo. Existe um aspecto específico nessa sua conjugação, especificamente nesses trabalhos e outros mais recentes, como aquele que está vendo lá abaixo, de acumulação de grande quantidade de elementos para a construção de uma outra forma. Então, existe aí não é uma repetição de iguais, uma repetição de diferentes, mas uma acumulação. Por exemplo, o True Rouge, você conta com isso. No caso das sete perfis, você estabeleceu que eram 7, mas no caso do True Rouge, não, nem sei quantas peças tem milhares. Milhares. Então, como que... olha só, não são milhares de elementos, a repetição milhares de vezes de poucos elementos. Os elementos são poucos. Eu ia chegar nisso, eu ia chegar numa construção de um vocabulário, de uma gramática. Então, por exemplo, na maioria das performances, o que acontece? Eu construo um vocabulário, acredito que a conjunção desse vocabulário seja suficiente para produzir o sentido que me interessa e testo a luz de subjetividades diversas dessa conjunção. Então eu coloco 100 pessoas com uma galinha, um fogareiro, um carrinho, uma rede, fogo, areia, milho e pérola. E dou esses mesmos elementos a 100 pessoas com algumas instruções básicas do gênero: não me façam figuras, não me representem formas. E essa experiência por 100 subjetividades diferentes, a totalidade dessas 100 subjetividades termina formando um corpo que é apenas o corpo de uma experiência, mas explodida, dissolvida na experiência de 100 pessoas. É uma espécie de reconstrução do tempo compactada pela multiplicidade. A repetição se acontece quando um dos elementos da repetição para mim seria a possibilidade da acumulação temporal no instante. Então, quando a repetição se trata da multiplicação dos agentes que vão repetir o mesmo gesto simultaneamente, concomitantemente, a gente está compactando o tempo. Ou seja, em vez de 100 minutos, eu tenho em 1 minuto 100 pessoas fazendo a mesma coisa. Então vamos deixar isso sublinhado como uma das estratégias da repetição. A segunda estratégia da repetição, eu falei no True Rouge, de que na repetição o mesmo acumulado no mesmo instante vai formar um corpo diverso, mas também com essa característica que eu anunciei nessa outra coisa, essa mistura. Instalação e escultura. Vamos tentar estruturar essa questão da repetição. A gente está falando da acumulação, da questão da acumulação do elemento para a construção das formas. Então você está falando da acumulação, que a acumulação é relativa, que na realidade são poucos elementos que você escolhe para que essa cola seja repetida de diferentes maneiras, com esses elementos. E você vai ter todas uma multiplicidade de configurações diversas do mesmo. Quer dizer, o mesmo vai se repetir N vezes, assim quantas experiências foram feitas, de modo diferente, mas mantendo a sua identidade. Então, quer dizer, é uma espécie de explosão da identidade. Acho que tudo isso até agora, esses dois postulados central da explosão da identidade é um postulado absolutamente moderno, vem do Rimbaud. O outro postulado da descontinuidade, de colocar o heterogêneo lado a lado, vem do Rimbaud, do Baudelaire também, são absolutamente modernos. Você encontrar no fundo do poço
a diferença e trazê-la à luz do sol para ver de que dessa diferença nasce um novo, nasce uma coisa surpreendente. Duas coisas. O Triamont dizia muito claramente o encontro da máquina de costura, o encontro fortuito de um guarda-chuva e uma máquina de costura numa mesa de cirurgia. O que é isso? É um encontro de aquilo que é completamente heterogêneo e que produz um sentido novo. Então, a gente está falando do encontro, ou seja, da cola, da diferença, do heterogêneo e do sentido novo. É um outro postulado. Então, essa repetição também, Tunga, tem muito, como essa, por exemplo, das performances, tem muito um caráter muito experimental, de você testar essa cola de diferentes maneiras, de você tentar testar a sua poética de diferentes maneiras. Então tem um caráter experimental, tem um caráter experimental dos artistas, de um grupo de artistas que vem dos anos 60 para cá. Não, veja só, eu acho que o caráter experimental disso vem da percepção de que a experiência, à luz de uma subjetividade, é idêntica e diferente em cada sujeito. Ou seja, quando você tem um quadro na sua frente, os geógrafos do Vermeer, no quarto do Adolf Hitler, esse olhar impregna e esse olhar é diferente sobre o mesmo olhar que eu terei ou que o Jacques Lacan teve sobre os geógrafos do Vermeer. Então, esse olhar é uma experiência da subjetividade sobre uma estrutura. Então, demonstrar isso, evidentemente que num quadro, esse olhar, embora ele impregne o quadro, ele não se inscreve fisicamente. Quando isso é feito numa performance, como eu estava dizendo, isso é uma inscrição física, uma inscrição material da diferença da subjetividade, do olhar ou do fazer ou do tocar. Então isso não é uma coisa da arte experimental, isso é apenas uma manifestação de um modo de conceber, de perceber, sabe, que a experiência artística, ela evoca, ela que é a palavra certa, ela atrai? Não, ela convoca, digamos, ela convoca a subjetividade naquilo que há de mais profundo nela. E essa subjetividade profunda é a diferença. Então, a experiência de estar frente à arte é a experiência de viver a identidade da estrutura e a diferença que a subjetividade imprime a essa estrutura que o artista propõe. Então é evidente que nos anos 60 existe essa mesma percepção, mas eu acho que está impregnada de outras categorias, de outros interesses. Legal. Quer dizer, então não se trata do trabalho que tem uma data histórica onde surge esse tipo, não. Sabe, isso é uma percepção que eu vejo inscrita, sabe, no meu perceber da arte, não numa estratégia cultural precisa, sabe, de evocar as pessoas à participação, ou, enfim, é de outra natureza, tá entendendo? Entendi. Você acha que na realização dos seus trabalhos tem alguma coisa, em algum momento dessas repetições, como agora, por exemplo, você está trabalhando de uma forma nova e tal, e fazendo essas experimentações, alguma coisa de ritual no fazer do seu trabalho, ou de obsessivo, são duas coisas totalmente diferentes. Você pode escolher qual que você vai falar primeiro. Não, acho que são coisas mais ou menos próximas, né? O obsessivo é aquele que ritualiza por compulsão, né? Então, digamos assim, a ritualização seria inconsciente no obsessivo, seria uma pulsão e também um pouco patológico, no caso. Seria patológico, não necessariamente, né? O ritual então, é patológico. O ritual seria apenas dar luz de intencionalidade, de expressão ao fazer, tão importante quanto a coisa feita. Sim, a minha resposta é sim, eu acho que cada processo do viver pode ser vivido como um processo de criação. E generalizar isso no fazer artístico, acho da maior importância. A gente tem limites disso, que são os limites do contexto cultural, e até onde esse contexto cultural admite aquilo que é criação e aquilo que é utilitário ou que faz parte da sua vida. Mas eu acho que a ideia de fazer arte é transformar a vida. E transformar a vida é trazer à luz, sabe, dessa cola poética aquilo que a gente faz no cotidiano, na vida em geral. Ou seja, sacralizar, né, dar um valor denso ao seu fazer, seja lavar as mãos ou beber água. Quando você lava as mãos, você está esculpindo um sabonete.
tá? Peremptoriamente, né? Ao longo do tempo. É o mesmo processo que o Miguel Ângelo usou com um bloco de pedra, retirando uma quantidade e fazendo nascer da pedra uma escultura, um personagem. Você tirando aquela matéria de sabão todo dia um pouquinho com água, você também está esculpindo uma escultura. A consciência e a intencionalidade desse lavar as mãos fazendo escultura não aparece para todo mundo quando se lava as mãos. Você simplesmente desinfeta as mãos, tira aquilo que chama sujeira. Se você levar em conta que você está fazendo aquela escultura, esse gesto, que é um gesto mecânico, um gesto pragmático, ou consciente, ou determinado, mas enfim, cuja finalidade, finitude se encerra nas mãos limpas, se transforma num gesto mais rico, se transforma em algo que você está construindo uma forma, uma exteriorização de você mesmo, sabe, com aquele sabonete. Você bebe um copo d'água, você está simplesmente matando a sua sede, ou, numa boa hipótese, você está deliciando, sabe, a cristalinidade da água. Por outro lado, você, considerando que você está bebendo água e vai fazer xixi daqui a pouco, ou você bebe um copo d'água fazendo xixi, você transforma o teu corpo num rio. E transformando o teu corpo num rio, não há como não levar a um Heráclito, não há como não pensar nessa transitoriedade e no corpo como lugar de passagem, etc, etc. Quer dizer, eu acho que a ritualização do trabalho nesse sentido é tentar tentar adensar a vida, sabe, com tudo aquilo que te cerca e com toda a atividade que compõe a vida. E acho que a tarefa da arte é alargar esses horizontes, sabe, e adensar esses horizontes do viver. E nisso a arte é transformadora.